Fala galera, mais um ótimo dia para nossa aula de física. Hoje a gente vai entender o conceito de calor molar, chegar à relação de Mayer e ao expoente de Poisson. Isso ainda está dentro das leis da termodinâmica, né? A gente já viu a primeira lei, né? Vimos trabalho termodinâmico, né? Acabando isso, nosso próximo passo é ver uma aplicação direta das máquinas térmicas, a segunda lei da termodinâmica, ciclo de Carnot e ainda assim ver as máquinas frigoríficas, tá? Para fechar esse grande bloco aí de todo esse trabalho e entendimento do conceito de calor que a gente vem estudando. A gente vai rever aqui um pouquinho algumas transformações para que a gente possa chegar a essa relação, ao conceito de calor molar, a relação de Mayer e o expoente de Poisson. Tá? Então a gente tem inicialmente uma transformação isobárica, né? Lembra de baros, iso igual, bárica, pressão. Então uma transformação onde a pressão permanece constante. O trabalho termodinâmico, né? Ele é igual a pressão vezes a variação de volume. Olha que aqui a gente tem um trabalho realizado, um trabalho realizado pelo gás, né? À medida que a gente dá calor, olha que o próprio gás exerce uma força no êmbolo, fazendo com que ele se desloque aqui desse ponto até esse. Então a gente tem de fato uma variação de volume e aqui um trabalho positivo, né? Porque o volume final ele é maior do que o inicial. Vamos lá. Sendo M a massa do gás e Cp seu calor específico a pressão constante, tá? Eu vou chamar de calor específico a pressão constante por conta dessa transformação que eu estou analisando, né? Que é uma transformação isobárica. O calor trocado pelo gás, ao sofrer a variação de temperatura ΔT numa transformação isobárica, é dado por, né, lá o que a gente tinha visto na parte de calorimetria, né, calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Aqui esse calor específico eu estou chamando de Cp, porque é especificamente o calor específico para esse caso de transformação a pressão constante. Tá? Então, de uma outra relação que a gente viu, né, vou substituir nessa equação, que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molar. Né? A gente tinha visto de uma outra forma, mas a mesma equação, onde o número de mols era a massa sobre a massa molar. Só coloquei em função da massa por conta da equação que a gente tem. Então, substituindo, a gente chega nessa relação. Só que o produto da massa molar do gás pelo seu calor específico à pressão constante é denominado de calor molar. Nesse caso, calor molar à pressão constante. Eu vou chamar de Czão P. Czinho, calor específico. Czão, calor molar, nesse caso a pressão constante. A unidade desse calor molar é caloria mol Kelvin ou joule mol Kelvin. Tá? Aí, substituindo, como massa molar vezes o calor específico é o calor molar, substituindo na equação, a gente tem ela agora dessa forma, onde o calor, né, aqui trocado a pressão constante, vai ficar o número de mols, calor molar a pressão constante, vezes a variação de temperatura. Pela lei de Charles, que a gente já tinha visto, né, no processo isobárico, o volume ele era diretamente proporcional à temperatura. Portanto, na expansão isobárica, o volume e a temperatura aumenta, ocorrendo também um aumento da energia interna do gás. Então, nesse tipo de transformação, a variação de energia interna do gás, né, ela é positiva, como a gente está vendo. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, né, a essa situação, a gente tem o seguinte, que esse calor, né, nesse caso a gente está analisando uma transformação
isobárica. A quantidade de calor, né, ela é maior do que o trabalho realizado pelo gás. Tá? A quantidade de calor recebida aí para essa expansão, ela é maior numericamente do que o trabalho realizado pelo gás. Transformação isocórica. Tá? O que é uma transformação isocórica? Apesar de já estar escrito aí, né, uma transformação a volume constante. Sempre se liga no nome, aqui ajuda. A isocórica, né, quando a gente fala de volume constante, ela pode aparecer com 3 nomes que representam a mesma coisa, né, volume constante. Isocórica, isométrica e isovolumétrica. Tá? Como o trabalho termodinâmico a gente viu que é a pressão vezes a variação do volume, e aqui a gente está analisando uma transformação onde o volume não varia, então o trabalho termodinâmico ele é zero nessa situação. Sendo m a massa do gás e ΔT a variação da temperatura, o calor trocado é dado pela mesma relação. Aqui, por conta da minha fonte, ficou esse M aqui, mas não é massa molar não, tá? É aqui Mzinho, né, de massa, calor específico a volume constante, vezes a variação da temperatura. Então, eu estou classificando, né, o meu calor específico a partir do tipo de transformação. Então, aqui é um calor específico a uma transformação que ocorre a volume constante, né? Onde você vê o calor específico ao volume constante do gás. A gente vai aplicar aquela mesma relação dentro dessa equação, onde a massa pode ser representada pelo número de mols vezes a massa molar. Substituindo, né, a gente tem, e da mesma forma que a gente viu na outra equação, o produto da massa molar vezes o calor específico a volume constante me dá o calor molar a volume constante, né? O produto da massa molar pelo calor específico, eu tenho o calor molar a volume constante. Então aqui na equação a gente tem o seguinte, né? Que esse calor vai ser o número de mols, calor molar a volume constante, vezes a variação de temperatura. Ao receber calor isocoricamente, o calor recebido vai apenas aumentar a energia cinética das moléculas e, portanto, a temperatura, pois não há realização de trabalho. Como é uma transformação isocórica, né, o volume permanece constante, e como o trabalho é pressão vezes variação de volume, nesse caso o trabalho é nulo. Então, todo o calor dado aí a volume constante, aí aplicando a primeira lei, né, a gente tem que esse calor só gera variação da energia interna, né, só gera aí o aumento da temperatura desse gás. Olhando aqui, partindo de uma mesma temperatura inicial T1, N mols de um gás, né, desse gás que a gente está analisando, são aquecidos até uma temperatura T2 por 2 processos. Um isobárico, né, o processo AB, olha que aqui de A para B a pressão permanece constante, varia de T1 para T2, e o outro isocórico, de A até C. Nesse processo aqui, ó, o volume permanece constante, mas também é a mesma variação de temperatura, de T1 para T2. Nesses 2 processos, a variação de temperatura é a mesma, e, portanto, a variação de energia ΔU também é a mesma. A gente aqui, se a gente diz que o QP é o calor que o gás recebe no aquecimento isobárico e QV, o calor recebido no isocórico, aplicando aí a primeira lei da termodinâmica, a gente chega nessa relação, que QP é igual a ΔU mais o trabalho, né, representado aí pela letra tal. Eu não estou representando o trabalho por W, tá? Essa letrinha grega aqui que vem aparecendo, ela representa o trabalho.
QV vai ser igual, aplicando a primeira lei, só a variação da energia interna, porque a gente está trabalhando aqui com um processo isocórico, né? Volume constante. Nesse caso aqui, o trabalho ele é nulo. Então, como há um trabalho diferente de zero no processo isobárico, concluímos que o calor trocado sobre pressão constante ele é maior que o calor trocado a volume constante. Né? Olha que o ΔU aqui é o mesmo, né? Porque a variação de temperatura nesses dois processos é a mesma, então a variação de energia interna tem que ser a mesma. No calor aqui, a pressão constante, eu tenho esse termo mais esse termo aqui. Então, numericamente, esse valor aqui tem que ser maior. Sendo assim, a gente tem que o calor a pressão constante ele é maior que o calor a volume constante. E que o calor específico a pressão constante é maior que o calor específico a volume constante. E diretamente o calor molar a pressão constante é maior que o calor molar a volume constante. Daí, se a gente pegar essas duas equações que eu mostrei, né, que P igual a ΔU mais tal, mais o trabalho, calor igual a variação da energia interna mais o trabalho, e QV igual a variação da energia interna. Se a gente subtrair membro a membro essa equação, a gente tem que QP menos QV é igual a ΔU. Então essa vai ser a nossa primeira relação. A gente viu que QV é igual ao número de mols vezes o calor molar a volume constante mais vezes a variação de temperatura. Que QP é igual ao número de mols vezes o calor molar a pressão constante vezes a variação da temperatura. E que o trabalho, né, é igual a P vezes ΔV, mas aí aplicando aqui dentro dessa equação, a equação de Clapeyron, né, PV igual a nRT, eu tenho uma quarta relação. Substituindo isso aqui nessa primeira equação, né, a gente tem aqui N ΔT em todos os termos, né, eu posso colocar em evidência isso aqui e sumir com esses termos. E daí a gente chega na relação de Maia, que o calor molar, a pressão constante, menos o calor molar, a volume constante, é igual à constante universal dos gases. E essa fórmula é válida para qualquer que seja a natureza do gás. Tá? Então essa é a relação de Maia. Então, seguindo, vamos para a transformação adiabática, né, que a gente já tinha visto também. Né? A transformação adiabática é quando o gás sofre uma transformação e não troca calor com o meio externo. Né? O calor ele é zero, o calor trocado ele é zero. E aí, aplicando a primeira lei da termodinâmica, a gente tem que a variação de energia ela é menos o trabalho. A pressão P e o volume V do gás num processo adiabático relacionam-se pela chamada lei de Poisson, que pode ser expressa por P vezes V elevado ao expoente aqui que eu estou representando pela letra gama, né? E isso aqui é constante, onde essa letra gama é o próprio expoente de Poisson. Esse gama ele é o calor específico à pressão constante sobre o calor específico a volume constante. Tá? Esse é denominado o expoente de Poisson. Como consequência aqui da lei de Joule, a gente tem o seguinte, né? A variação de energia interna de um gás ideal só depende dos estados inicial
e final da massa gasosa, para quaisquer que sejam as transformações que levam o sistema de um estado inicial ao estado final. Essa área destacada aqui em amarelo, né, entre a curva e o eixo das abscissas, né, que é essa curva aqui da transformação adiabática, ela equivale numericamente ao trabalho realizado na transformação adiabática. Então, o trabalho ele pode ser calculado pelo valor aqui dessa área. Aqui a gente também tem uma transformação que a gente chama de cíclica, né? Que pode ser para qualquer caso, para qualquer transformação, mas essa transformação especificamente é quando ocorre o seguinte: aqui eu tenho uma transformação de A para B e de B para A. A gente diz que ela é cíclica quando o estado final ele coincide com o inicial. Então aqui houve uma transformação de A para B e de B para A, retornando aqui ao início, né? E como eu mostrei, a área aqui delimitada por essas curvas, ela é numericamente igual ao trabalho. E aí aqui só uma outra coisa para poder levar em consideração é o sentido em que ocorre esse ciclo, tá? Se esse ciclo ocorre no sentido horário, né, conversão de calor em trabalho, o trabalho ele é maior do que zero, né? O cálculo da sua área ele vai ser maior do que zero. E se o ciclo ocorre no sentido anti-horário, tá? É conversão de trabalho em calor. Então, o trabalho, nesse caso, ele é menor do que zero. Galera, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Fiquem bem e um grande abraço.